livro que o Senhor colocou no meu coração, eu já preguei esse tema aqui uma ou duas vezes, novamente irei fazer menção dessa passagem. Se encontra em Lucas, capítulo 7, versículo 11, o filho da viúva de Naim, pelo que alguns ouviu eu pregar essa mensagem aqui, novamente quero estar fazendo menção desse texto. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Acharam? Essa é a palavra do Senhor. E aconteceu pouco depois, e ele a cidade chamada Naim, e com ele ia muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a o Senhor, moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Podei-vos assentar. Tema bastante conhecido. Este capítulo fala de um milagre. E eu particularmente amo esta passagem porque ela fala de uma morte, fala de uma ressurreição, fala de uma mãe que estava desesperada e fala de um Cristo que chega no momento certo. Se nós pararmos para olhar, o significado da palavra Naim significa aconchego, lugar de tranquilidade. Então a gente olha e repara a vida dessa mulher. A Bíblia não faz qualquer menção sobre a morte do marido. Se ela é uma viúva, o marido havia morrido. Alguns estudiosos apontam que ela ainda estava vivendo luto de aproximadamente 90 dias. Então nós vemos que o tempo é curto para ela agora ter que perder o sustento que é o filho, já que era necessário da época, da cultura de então, haver um varão dentro do lar para que esse varão pudesse ser o provedor do lar. E esta mulher tinha um marido, o marido provia, o marido agora se foi. A Bíblia não faz qualquer menção do nome ou do seu status ou quaisquer coisa que indique a nacionalidade, naturalidade deste homem. E a gente agora vê que sobra para o filho. O filho agora tem que sair para trazer o recurso, o mantimento para dentro de casa. Imaginemos agora esta mãe, que ela vai ao sepulcro do esposo, enterrar o esposo e volta. Imagine essa mãe passando com o esposo, com um sorriso estampado, com um peito aberto e cheio, com a sua família de mão dada, muito do seu vizinho observando a conduta e a vida dessa mulher. E a gente nota que quando há uma felicidade, uma união, porque é estipulado por Deus, traz uma infelicidade a outros. Enquanto alguns estão alegres por uma união e felizes, muitas pessoas também vão estar infelizes e invejosos por não ter essa união, por não ter essa família por perto. Então não posso afirmar, mas eu pensando comigo, essa mulher indo e voltando com a sua família, alegre, sorridente. Agora ela passa de cabeça baixa, indo com o filho, voltando com o filho de cabeça baixa, porque não tem mais aquele sustento, aquela segurança que era o marido, se foi. Então quando a mulher, ou até mesmo nós que somos homens, a pessoa quando perde um alicerce, um porto seguro, é normal de nós andarmos um pouco cabisbaixo, porque perdemos uma segurança, perdemos aquilo em que nós nos espelhávamos, aquilo que nós temos como exemplo, natural, normal do ser humano. E essa mulher, ela vai vivenciar agora novamente o processo.
E isso me chamou a atenção, porque quando eu estava lendo esse texto, novamente, aí eu fui entender por que eu estou passando novamente o mesmo processo. E nós temos a mania, o hábito de achar que nós não passamos o mesmo processo. Não, eu já passei por isso, não vou passar mais. Agora são outros 500. Só que esse texto nos indica que novamente essa mulher está sofrendo e passando pelo mesmo processo. Já que ela havia perdido o esposo, agora ela perde o filho. Novamente, a dor da perda chega diante desta mulher. E como se portar novamente agora diante do mesmo processo? Qual será a maturidade espiritual ou até mesmo física, a condição desta mulher que está passando novamente o mesmo processo, sofrendo pela dor de uma perda? Essa mulher está indo agora, junto com um grupo, em direção ao enterro, já que os sepultamentos eram feitos fora da cidade, aproximadamente à tarde. Jesus sabia disso. Ele não estava indo para Naim, ele estava em Cafarnaum. Só que ele, sabendo disso, ele vai em direção a Naim. A Bíblia pouco menciona sobre esse local, a cidade chamada Naim. Pouco menciona sobre essa viúva, sobre o filho. Então Naim é um lugar que é improvável, pouco conhecido. Naim é um lugar que não tem visibilidade. Naim é um lugar que muitos não dão nem a mínima importância para Naim. Jesus, então, sabendo disso, vai de encontro a Naim. E quando ele chega em Naim, ele não entra na cidade. Ele para diante da porta de Naim. E fica um aprendizado para a gente. Porque agora ele vai se deparar com uma porta humana, uma porta feita por construtores, por mão de homens. E agora essa porta vai novamente confrontar a porta espiritual, que João capítulo 10 vai falar que ele é a porta. Então nós vemos agora a porta física contra uma porta espiritual. A porta da vida. Aquele que entrar por mim viverá, será salvo, terá vida, vida com abundância, porque ele veio para trazer vida. E a morte, novamente agora feliz e alegre, dizendo: consegui mais uma vez o meu objetivo, porque o objetivo dele era destruir um lar. Novamente agora estava tirando mais um membro de uma família, e a morte estava alegre com isso, cantando, dizendo que já é vitoriosa. Está entendendo a situação dessa mulher? Para analisar agora o sentido, o que essa mulher está sentindo. Haveria agora duas soluções para essa mulher. A primeira é ela fazer como os demais faziam, passar agora a mendigar o pão, vivendo de esmola, vivendo daquilo que os outros lhe davam, porque agora ela não tinha mais sustento. Uma outra vertente para esta mulher era o seguinte: agora ela poderia vender o seu corpo, virando uma meretriz para ter o sustento, se deitando com pessoas em que ela não queria, vivendo um constrangimento intenso que não estava acostumada a viver, ter que se submeter a vender o seu próprio corpo para ter o alimento. Jesus sabia disso, porque era o costume da época. Por isso, na época, a gente via muitos e muitos mendigando à beira do caminho. É porque não tinha recurso natural. Quando lhe faltava o recurso, sobrava aquilo. Não é porque queria estar ali, porque sobrou aquilo. Ou mendiga, ou então vai virar uma meretriz. Jesus agora vai se deparar com a morte. E quando a morte vai soar o seu brado, Cristo, que veio para trazer vida e vida com abundância, ele se posiciona e diz para a mulher: mulher, não chores. Porque o sentido que ele estava falando para ela: calma, que o Consolador
chegou. Calma que eu estou aqui. E nós precisamos entender isso. Ele dá a ordem para a mulher, no imperativo, não chores, porque ele quer que ela enxergue o que ele vai fazer, o que está acontecendo. Já que muitos do que estavam ao seu redor já havia partido, os da sua própria casa, e eu digo agora numa morte espiritual, às vezes nós nos encontramos como essa mulher, estamos vivos, dilacerados, mas ao nosso redor algo está morto. E para nós não tem mais solução. Vamos olhar agora Cristo, 100% Deus. Ele ressuscita Lázaro. Quantos dias Lázaro estava morto? 4. Quanto tempo o profeta, quando ele vai no vale de ossos secos, estavam mortos? Porque a Bíblia vai falar que já era osso seco, indicando que era muito tempo que já estava morto. Com 4 dias ele reviveu Lázaro. Com bastante anos, ele conseguiu reviver aquele que estava no vale dos ossos secos. Tu acha que ele não tinha poder para ressuscitar um menino que acabara de falecer? E por que então que ele não chegou antes? Com Marta e Maria falava, olha, se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, porque ela sabia quem era Jesus. A Bíblia faz questão de mencionar que quando ele ia para aquela cidade, Betina, ele se retirava para a casa de Maria, de Lázaro, porque eram amigos próximos. Se ele estivesse ali, Lázaro com certeza iria ser curado. Mas foi necessário Lázaro morrer. O marido dessa mulher foi necessário morrer. Cristo não chegou, não é porque ele não chegou a tempo, é porque o intuito dele, o alvo dele era a mulher. O alvo dele era tratar com ela o que ela estava vivendo, o seu luto, tratar as marcas que ficaram, que têm que ser tiradas. Ainda que marcas ficam, mas nós temos que ter a mentalidade de prosseguir. Por isso, primeiro, ele vai direcionar a palavra para ela, mulher, não chores. O tratamento com ele, primeiro, é com a mulher, com a mãe. E qual é o problema da mãe? É o filho. A mãe, de repente, vai falar, olha, eu sei, eu não quero, o meu problema não sou eu, o problema é meu filho. O problema não está aqui, o problema está ali, o problema não sou eu, o problema é ele. Mas ele sabe qual é o problema. Mas como ele vai fazer milagre, como ele vai te dar uma bênção, se primeiro ele não tratar com você? Até está de pé, até acha que está pronto, mas não está, porque mágoas ficam. O pensamento vem e aflora, e quando o pensamento sobe, novamente esmorecemos. Estamos de pé, caminhando, se arrastando, e não é o que ele quer. O que ele quer é que nós andemos de cabeça erguida. Naim não é conhecido. Ele não vem por causa de Naim. Naim só é conhecida porque ele vem por causa da mulher. A Bíblia não faz outra menção sobre Naim. Primeiro, ele faz questão de tratar com ela. Calma, não chora. Toma aqui o lenço. Enxugue o teu choro, Narahasui. Até quando? É hora de seguir, não pode parar. Imagine agora aquela multidão sucumbindo àquela mulher. Falando um monte de bobeira, de asneira para aquela mulher. Botando um monte de coisa na cabeça dela. Que ela não podia, que ela não tinha condição, que não era para estar ali. Só que a última palavra continua sendo de Cristo. Não se apegue à palavra da multidão, porque a multidão vem para te exprimir. A multidão vem para te tirar do foco. A multidão vem para impossibilitar você de chegar até o mestre, como aquela mulher que toca na aula. A multidão estava ali fazendo com que ela não chegasse. E ela arruma um jeito de chegar e tocar nele, porque sabe que dele extrai vida. Ele é a fonte inesgotável de vida.
O tratamento que ele vem tratar com esta mulher é algo muito profundo. Viram as duas condições dessa mulher? Sem sustento, sem alimento. Como iria vivenciar agora? O como iria daqui para frente a sua vida? O que seria de si? Qual seria o seu testemunho? Só que ele chega no local para dar um testemunho maior para esta mulher. Maior do que aquela que ele já teve de morte. Agora ela terá um testemunho de vida. Ramarrachou. Porque ele chega para modificar o cenário. Ele chega para modificar a história. E às vezes nessa condição que nós estamos vivos e ao nosso redor está morto, ele chega para tratar. Lamarraçui. 1 Coríntios vai falar, capítulo 15. Tratar que ele venceu a morte. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, inferno, a tua vitória? Onde está, diabo, a tua vitória? Aranarraçui. Porque ele é aquele que entende. A palavra fala, movendo-se de compaixão por ela. Essa palavra está falando que ele está se colocando no lugar dela. E quão difícil é hoje nós nos colocarmos no lugar de alguém. Ainda que aparentemente esteja de pé, mas está se arrastando. Já parou para se colocar no lugar do seu irmão, da sua irmã que está ao seu lado? Qual é a condição? Às vezes está sorrindo por fora, mas por dentro só Deus sabe. Às vezes o semblante, o aspecto é de que está tudo jóia, tudo tranquilo, mas por dentro o seu interior não está. A porta espiritual confrontando agora a porta feita por mão de homens. A porta da vida agora confrontando com a porta da morte. Ele até permite que ela passe por essa porta de Naim, mas ele não permite que ela passe pelas portas do cemitério. Não vai chegar porque a vida chegou no lugar indicado para estar. Aleluia! Já até deram como morto. Teus sonhos, teus projetos, teus desejos, tudo que essa mulher criou, o que ela gerara, aquilo que você tem gerado, já deram até como morto. Mas ele vai se colocar no lugar certo, na hora certa. Mas por que não ressuscitou aquele projeto que eu tinha? Porque não é do interesse dele. O interesse dele é de ressuscitar algo que para ele é importante e que tem uma serventia de testemunho para edificar vidas. Tratando agora com essa mulher. A questão dela já foi solucionada. Agora ele se dirige então para o menino, toca no esquife. Os que estavam ali pararam, porque não poderia tocar em morto. É uma cultura da época. Tocando em morto, ele estava como imundo também. Por isso, quando ele pergunta para a mulher, quem me tocou? Houve um receio e um medo naquela mulher, porque sabiam que na condição dela de impura, não poderia tocá-lo ou tocar alguém, porque impuro também se tornaria. Só que ele é a pureza. João vai falar, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tudo aquilo que é estar sujo quando toca nele, torna-se limpo. Tudo aquilo que é estar parado quando toca-se nele, começa a caminhar. Tudo aquilo que está esquecido quando toca nele, traz em memória, em lembrança. Tudo aquilo quando toca nele que está morto, viverá, porque ele é o Senhor da morte, dono da vida. Ele venceu a morte, por mim e por você. Por isso estamos aqui de pé. Ficaram agora atônitos por causa desse ato. E ele vai dar uma ordem para o menino. Ei, menino. Ei, jovem. Levanta-te. A ti te digo, levanta-te. Se pararmos para analisar o escritor, Lucas, que é o médico, o doutor, ele está tratando desse menino como morto.
já que ele é médico, estudou, está capacitado para diagnosticar quem está vivo ou quem está morto. Correto? Só que em hipótese alguma você vê Cristo tratando este jovem como morto. Ele vai tratar como menino, como jovem. Porque aquilo que para nós achamos que está morto, para ele está descansando, dormindo. Lembra do mensageiro quando chegam para ele? Olha, Lázaro, quem tu amas, está enfermo. Quando o mensageiro sai, ele fala para o discípulo fala, mestre, novamente iremos tornar para lá? Há pouco estavam procurando a nossa morte e o Senhor quer voltar para lá e ele fala, Lázaro está dormindo. Mas se está dormindo, ele está guardado. Não, Lázaro está dormindo, porque eles não entenderam o conceito de dormir para Cristo. O que para nós está morto, para ele está descansando. Se não tivesse descansando para ele, o morto não ouviria. Já tentou chamar alguém morto? Não te escuta. Mas na voz daquele que tudo criou, que deu a ordem até a tempestade, ao vento, para que venham se acalmar, se aquietar, tudo é ouvido na voz daquele que tem poder para determinar o que é certo e o que é errado. Basta uma palavra. Lembra de Eutico quando cai? Lucas vem, atesta a Paulo. Já era, está morto. Paulo vem, começa a orar. Começa a falar com Cristo. Deus, ele está caído. Morreu. Lucas já deu atestado que está morto. Só que agora o menino começa a dar sinais de vida. Aquilo que estava morto, que foi detectado por alguém que está morto, começa agora na presença do Eterno a ter sinal de vida. Começa a gerar. Está vendo como é que com Cristo fica mais difícil? Mais fácil? Por um lado. Mas por outro se torna um pouco difícil. Porque como vamos assimilar isso? Muitas coisas da nossa vida se perdeu, morreu. E não vai ressuscitar porque não é do interesse dele. Mas muitas coisas que para nós, ou alguém deu como morto na nossa vida, vai gerar vida. Vai ressuscitar porque ele está chegando. E quando ele chegar e tocar, algo sobrenatural vai acontecer. Porque é impossível ele estar no local, tocar em algo e ficar da mesma maneira. Não é da natureza dele. A natureza dele é mudar o cenário. A natureza dele é vivenciar milagres. E nós somos o próprio milagre da vida de Cristo. E ele realizará ainda obras maiores através de nós. Levanta, jovem. Acorda, abre o olho. Tem alguém precisando de ti. Tem uma mãe, tem um pai, tem uma tia, tem um irmão que precisa de ti. Levanta-te. Olha como é que tudo está parado. Olha a multidão. Não escuta a multidão, escuta a minha voz que estou te ordenando. Levanta-te, ponha-te de pé. Narra-se. A morte venceste, o céu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, Ranaito. Cantaremanarrasui. Porque quando vocês estão cantando, o louvor vai subindo e ele vai descendo e tocando. Alai, relaçui. A vitória chega, Aranaito. Permita que ele toque no que está morto. Não olhe o modo em que ele vai tocar, Alaitui. O que vale para nós é sentir o toque, porque somente o toque dele pode nos proporcionar algo que muitas das vezes nós não sentimos a tempo. E esse toque vem para gerar, para nos motivar
a caminhar, a prosseguir, a não se ficar prostrados. Alai, show. Seja um milagre. Conta o teu milagre, a tua experiência, a tua vivência. Porque alguém precisa ouvir. Ei, ai, lamanara rachou. Alai. Mas como é difícil andar com Cristo. Porque o mundo em que nós estamos dá um evangelho como louco. Como vamos pregar para alguém se os da nossa casa estão desviados? Como vamos orar para Deus curar alguém se nós estamos enfermos? Como vamos orar, dar uma voz, ressuscita, se alguém da nossa família desceu à sepultura? Isso é difícil. Achamos que andar com Cristo é fácil. Perdemos muitas amizades. Perdemos até alguns da nossa família, porque não entenderam o conceito de evangelho. Mas quando nós achamos que está ficando cada vez mais difícil, ele chega. O fardo dele é suave, é leve. Agora nós entendemos que o que nós pensávamos que realmente era difícil está se tornando fácil, porque já estamos ficando calejados, maturos, estamos aprendendo com Ele o sentido da vida, o sentido do Evangelho, que é trazer vida, é gerar vida. Ainda que nós perdemos algo, ainda que nós estamos ainda com o coração dilacerado, ainda que a nossa alma grite, gemendo de dor, mas estamos seguros porque estamos com Ele. Agora, novamente, Ele vai trazer para aquela mulher o sustento. Novamente, Ele vai trazer uma condição para aquela mulher. Estou agora te reentregando no seu lugar de origem. Aquilo que você projetou não vai se perder porque eu estou na casa. Aquilo que você criou e gerou não vai se perder porque eu estou no meio. A tua família não vai se perder porque Ele está na família. Aleluia. Ah, como é bom falar de Jesus. Por isso que eu amo tanto esse texto. Se deixasse, eu pregaria esse texto a vida toda. Está vendo o que Ele proporcionou para essa mulher? Para esta viúva. Está vendo o que Ele proporciona para nós quando nós perdemos algo? Quando a massa, a multidão vem dizendo já era. O médico falou que é câncer. Já está no estágio final. Não tem mais jeito. Então a gente lembra, olha, vamos colocar no grupo de oração. E quando nós fazemos isso, a nossa fé ela entra em ação. E a ordem que foi dada, a palavra que foi dada, que já estava sentenciado, Cristo simplesmente vem e muda todo o cenário. A última palavra é dele. É a palavra do maior, do grandão. É a palavra do Criador dos céus e da terra. Quando o mundo estava em deformidade, Ele colocou ordem somente com a tua palavra. E haja água sobre o firmamento e sobre o firmamento. Haja relva, que agora haja seres vivos no mar, haja seres vivos no céu, que a terra produza, que as árvores dê fruto, somente a tua palavra tem ação de vivificar, de colocar tudo que está fora no local. Somente o haja de Deus. Por isso que é bom pregar a palavra do Senhor. Tenha experiência com Ele. Não escute porque a multidão está falando. Se apegue à palavra de vida e vida eterna. É o nosso manual. É o que nos dá força quando chegamos em casa, às vezes não temos força de orar, nem de ler a palavra.
Às vezes colocamos já no YouTube e alguém vem com uma palavra, essa palavra entra nos gerando força, nos emotivando a prosseguir. Por isso que a palavra é o alimento. E quantos dos crentes hoje deixaram de se alimentar? Quando nós oramos, entramos no nosso quarto, fechamos a porta, temos agora um livre acesso com Ele, com o próprio Criador, com Deus Pai, que nos dá toda a instrução, que nos fortalece no momento de fraqueza na oração, que tira o nosso jugo, que está pesado, e coloca um levinho para que nós possamos suportar a carga. É aquele que nos chama no quarto: ei, calma, não fica assim, levanta, quero falar contigo. Quem já teve essa experiência de estar deitado, deitada, e ouvir a voz do Senhor, e opa, e acordar meio atônito, não tem ninguém, igual Samuel. E aí você dobra o joelho e começa agora a sentir uma presença gostosa que te contagia. Você não sabe se fala em língua estranha ou se chora, não sabe se fala glória ou se chora. O choro se mistura com alegria ao mesmo tempo. É uma intimidade com Ele dentro do nosso quarto, um secreto, o Santo dos Santos. Ouvi essa frase de um amigo, nunca mais esqueci, Kleber. O lugar só se torna santo quando um santo decide orar no lugar. O lugar só se torna santo quando o santo decide orar no local. Faça a tua casa um lugar de santidade, no Santo dos Santos. Faça do teu banheiro, do teu quarto, da tua cozinha. Faça da sua faculdade. Faça do teu colégio, do teu trabalho, um lugar de santidade. Para que você possa estar em comunhão, em contato diretamente com o Criador, Ramanasui. Para que você tenha autoridade no tempo da adversidade, se mostrando valente, porque contigo está aquele que pode todas as coisas. O próprio escritor Lucas, capítulo 1, 37, vai falar: para Deus nada é impossível. Com Cristo não tem essa de meio termo. Ele chega e faz. Ele toca e cura. Ele toca e ressuscita. Ele toca, a porta se abre. Simplesmente assim. Desta maneira. De repente, a morte para essa mulher era um empecilho. E Cristo precisou tratar com ela. Ele parou de frente para o empecilho. Para Moisés, o empecilho foi o mar. E Cristo dá ordem, toca nas águas. Qual era o empecilho de Ana? Lembra que Penina lhe confrontava? Jogando na sua cara que era estéril, que não frutificava, que não gerava, que era seca. Simplesmente ela faz um voto. Ele chega diretamente no empecilho e trata com ela. Tirando tudo que é de nós, um empecilho para nós, colocando agora algo na nossa frente surreal, dizendo: olha, agora paz, agora segue em frente. Mas é necessário algumas renúncias. É necessário um trabalho chamado de oração. Quanto mais nós oramos, mais nos fortalecemos. Quanto mais nós lemos a palavra, mais sábios nós ficamos. Uma sabedoria que Salomão adquiriu porque vem do próprio Deus. Se este livro é fechado, um livro comum, mas aberto se torna a boca de Deus, qual é a serventia de ter um livro deste então fechado? Qual é a serventia de ter a Bíblia em casa, no quarto fechado? Qual é a serventia de ter a Bíblia no porta-mala do carro fechado? Essa Bíblia tem uma serventia aberta porque se torna a boca de Deus. Então não deixe o teu exemplar em casa fechado. Utiliza, faz menção. O teu devocional, para que você tenha uma palavra, aqueles que você encontrar que estiver à beira do caminho, mendigando, pedindo a esmola, para que você possa ter autoridade de Deus. Quantos entenderam? Bem tranquilo? Certo? Qualquer dúvida, depois pergunto para o presbítero Kleber, que isso aí ele prega bem melhor do que eu, tem mais experiência para contar, tem mais conteúdo.
Amém? Eu quero orar.